Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando a nossa live Orais Sem Cessar, live da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e hoje, quinta-feira, dia 21 de maio. Eu já estou naquela fase que eu tenho que olhar no calendário, no telefone celular, para saber que dia da semana que é, né? Os dias e as rotinas estão iguais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa transmissão. Nós vamos orar iniciando. Senhor, os tempos têm sido difíceis por causa do Covid-19. Há tanta insegurança, há tanto medo, há tanta preocupação. Preocupação com a saúde, com a contaminação, preocupação com as finanças, com o impacto econômico. Vivemos um tempo difícil, Senhor. Um tempo em que nós não nos preparamos para vivê-lo. Ninguém no mundo havia se preparado para sofrer uma pandemia deste tamanho. Mas, Pai, mesmo diante desse tempo difícil, nós testemunhamos a Tua graça, o Teu amor e a Tua provisão. E mais do que isso, sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é aquele que está dominando tudo e todos, e nós cremos nisto. Pai, seja feita a Tua vontade neste tempo de pandemia. Entregamos nas Tuas mãos toda essa situação dificílima que estamos vivendo. E ensina-nos, ó Santo Espírito, a descansar nos braços do Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, boa noite, Deus abençoe muito a sua vida, seja muito bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. E hoje nós vamos para o nosso último estudo, o nosso último diálogo sobre a primeira carta de João, capítulo 5, versículos de 13 até o 21. Primeira João, capítulo 5, versículos de 13 até 21. Vamos lá. Hoje eu vou ler com a Bíblia de papel. Ô, dona Zeni, hoje eu estou lendo com a Bíblia de papel. Vou matar a saudade do papel. Diz assim a Escritura: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Vou falar um pouquinho sobre estes 3 versículos. Primeiro, permanece aquela ideia da confissão, aquele que confessa Jesus Cristo é o que tem a vida eterna, aquele que é salvo, aquele que reconhece que Jesus é o Cristo, é esse que tem a vida eterna. E aí o 14 e o 15 entram numa questão que o que nós pedimos, nós recebemos. Nessa carta de João aqui, o pedir e receber, né, o que nós pedimos ao Senhor e Ele dá, está diretamente ligado à confissão, ao perdão de pecados. Então, se nós ligarmos esse texto a todo o contexto que nós lemos, enfim, então essa ideia, o que pedir, que está diretamente ligado à confissão. Então, a oração de confissão, se nós pedimos perdão, Deus nos perdoa. E os versículos posteriores é que vão justificar esta interpretação. Então, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, ligado à confissão de pecados. Tá? Aí agora o 16 justifica isso, né? Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida, aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Esse é um texto que às vezes cabe uma interpretação um pouco complexa. Bom, pecado para a morte, pecado não para a morte. Em última instância, em última análise, nós não sabemos o que realmente
é este pecado para a morte, esse pecado não para a morte. Na Escritura, o único texto que fala de um pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Fala, blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Seria atribuir as obras de Deus, as obras de Cristo a Satanás, debochar da salvação, aquilo que nós não fazemos, né? Os eleitos, os salvos de Deus, eles não viram as costas para Deus, não atribuem as obras de Deus a Satanás e etc. Negar a salvação de Deus, né? Esta é a ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo, e nós estamos protegidos de cometer este pecado, porque nós somos salvos, não temos como fazer isso. O Espírito Santo mora já em nosso coração e transformou os nossos atos. Então, pecado para a morte aqui, muitos têm, durante muitos anos, tentado dar uma interpretação. Mas não é fácil, tá? Não é tão simples quanto parece. Então, eu vou acompanhar alguns teólogos, alguns estudiosos do texto, que entendem que pecado para a morte, aqui nesse contexto de João, se refere àquele pecado dos dissidentes. Lembra aquele povo lá da heresia, que eu já expliquei várias vezes aqui, que saíram desta igreja que era de João. Então tinha essa comunidade lá, que nós chamamos comunidade de João, né? Demos esse nome para ela, essa igreja lá de João. E saiu um grupo desta igreja e fundou lá uma outra igreja cheia de heresias. Entre elas que Cristo não tinha vindo com o corpo humano, pregavam o ódio, não guardavam o mandamento do amor ao próximo, achavam que não tinham pecado, negavam a vida eterna, tinha uma série de dificuldades, né? E ficavam tentando seduzir as pessoas que eram fiéis para virem para a sua seita. E quando não iam, aí eles odiavam, demonstravam ódio a estas pessoas. Então, eu vou acompanhar os irmãos e irmãs que estudaram esse texto muito mais do que eu e dizem o seguinte, que esse pecado para a morte, na concepção de João, dentro do contexto da sua primeira carta, se refere aos dissidentes, ao povo que saiu e fundou essa seita maluca, né? Lá do docetismo, que Cristo teve só um corpo aparente, né? As religiões gnosticistas, perdão, né? As religiões gnosticistas, que eram muito comuns nessa época, que misturavam a filosofia grega com um pouco de religiosidade das antigas tribos árabes, com coisa do Egito, da Babilônia, o que tivesse, eles montavam um negócio ali e faziam, né? Então, esse grupo, né, acompanhava muito essas ideias filosóficas e com isso, acompanhar essas ideias, abandonando assim aquilo que eles haviam aprendido, mas o próprio João diz que eles nunca foram deles, né? Estavam no meio de nós, mas nunca foram nossos. Para dizer, esse grupo nunca foi salvo por Deus, esse grupo nunca foi eleito por Deus. Era um grupo que aparentemente era dos nossos, mas nunca foram, na verdade. Então o próprio João afirma, nunca foram cristãos de verdade, nunca foram salvos de verdade, nunca tiveram a revelação do Espírito Santo quanto à salvação de verdade. Então, pecado para a morte aqui se refere aos dissidentes. Eu prefiro essa leitura. Eu acho que se enquadra melhor em todo o contexto e em harmonia com a própria carta, tá? Então, senão a gente fica nessa história, qual que é o pecado para a morte? Qual que não é o pecado para a morte? Então, vamos pensar, vamos acompanhar esses irmãos que estudaram esta carta e apoiam esta convicção aqui, essa ideia, essa interpretação, de que se refere, então, aos dissidentes. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. Ou seja, maligno aqui, há duas posições. Pode ser o capeta, o Satanás, o diabo, e em algum momento parece-me que dá esta ideia, né, de João atribuir esses dissidentes a uma obra diabólica, né? O diabo é aquele que veio para desunir, né? Eu falei sobre isso, diabolos, aquele que desune, aquele que se coloca entre um ponto e outro para desunir, né? Diferente de símbolo, aquele que une, né? Aquilo que une. Então o diabo vira e mexe, se coloca entre nós e Deus para tentar separar, causar confusão e etc. Então o maligno aqui pode ser filial ao capeta, ao Satanás, ao diabo, e aí essa ideia de que esse grupo saiu, né, com uma atitude maligna, diabólica, mas maligno também pode significar esse mesmo sistema dos hereges, né?
Não necessariamente como um ato assim espiritual, com uma entidade demoníaca, um ser espiritual que causou, mas a própria maldade do coração dessas pessoas que não eram eleitas, que estavam na comunidade, mas nunca foram de fato, que estavam causando divisão, problema, negando a Cristo e etc. Então, maligno pode se referir também à atitude prática, ao que João pensava. Lembra quando falamos daquele capítulo que há aquele contraste luz e trevas? Aquele que é filho de Deus anda na luz, não nas trevas. Enfim, então esse grupo aqui, esses dissidentes, também podem ser enquadrados aqui na palavra maligno. Mas pode ser o capeta também, pode ser o diabo, tá? Então, nesses casos em que as duas coisas são muito bem argumentadas, aí fica o gosto do irmão e da irmã. A interpretação tua é válida também. Nunca se deixe direcionar por nota de rodapé de Bíblia, por comentário de pastor, de teólogo, etc. Leia o texto bíblico, leia vários autores, comentários, bons livros, mas guarde aquilo que o Espírito toca o teu coração também. Tá? Nunca dê uma leitura condicionada. Veja lá as várias vertentes que tem de interpretação e busca uma fundamentação. Isso é importante, tá? Com exceção da Bíblia e de Jesus, ninguém é dono da verdade quanto à interpretação. Então, é bom falar que a Bíblia tem interpretações. E quando não é artigo de salvação, que se refere às doutrinas da salvação, da igreja, etc., o demais, ah, não há um consenso. Então, aqui maligno pode ser uma ação diabólica ou guarda do maligno, justamente dessa divisão dos dissidentes, dessas heresias, desses grupos que deixam, né, e fundam movimentos que vão contra a palavra de Deus, contra Jesus e etc. Então vamos lá. Mas para nós isso é muito bom a primeira parte do versículo, né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. Se nós somos guardados por Deus de cometer qualquer equívoco, né? E o maligno não lhe toca. Então, seja um sistema, um vento de doutrina, uma seita, uma coisa maluca, seja um apóstolo vendendo feijão mágico, ou seja uma investida diabólica, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus que nos guarda de cair nesse engano. Glória a Deus por isso. Versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E aí nós, mais uma vez, é um versículo que quando tirado do seu... E outra, é daqueles que o pessoal ama tirar do contexto, né? Principalmente para falar de coisa de diabo, né? O pessoal ama pegar esse texto e tirar ele fora do contexto todo, e às vezes ele dá foge um pouco, tá? Então, sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então, quando esse versículo ele é tirado do seu contexto, aí o pessoal que defende aquela ideia que mundo, né, que é o mundo material, o mundo criado, então fica naquele negócio de que é assim, né? Tudo que não é da igreja, então assim, tudo que não é culto, tudo que não é reunião de oração, tudo que não é música que canta na igreja, tudo que não se faz na igreja é do mundo. Alguns chegam ao extremo de não celebrar o Natal, não celebrar a Páscoa, não fazer festas de aniversário, não celebrar a virada de ano. Aliás, parece-me que para alguns festa é pecado, né? Você não pode se alegrar. Veja, Jesus ia em casamentos. Jesus foi no casamento lá em Caná da Galileia e mais do que ir ao casamento, né? Jesus operou o seu primeiro milagre numa festa com pessoas, um momento feliz, né? Houve uma situação ali que poderia ter acabado com a festa, a falta do vinho, e Jesus foi lá e transformou água em vinho, e o melhor vinho até então, né? Aliás, o melhor vinho do mundo era aquele, né? Quem provou, provou, quem não provou, não prova mais. Quem sabe no reino dos céus, a gente sabe como é que vai ser, mas foi numa festa que Jesus operou o seu primeiro milagre. Então aqui o mundo jaz no maligno não é para dizer que tudo aquilo que não acontece na igreja jaz no maligno. Mesmo porque nós, né, que somos lá da teologia reformada, nós acreditamos no negócio chamado graça comum, que é uma graça que Deus derrama sobre todos. E dentro da graça comum está a questão cultural, a manifestação artística. Tem algumas canções que não são estritamente bíblicas, nem são letras ligadas a alguma expressão religiosa, mas são músicas boas. Às vezes o cantor não é nem cristão, mas a música dele não ofende, não persegue. Pelo contrário, é uma música boa, uma composição bonita. Então é o que nós chamamos de graça comum, que reflete a cultura, né, o mandato cultural. Então a cultura em si, Deus derrama graça e dons artísticos, um balé, né, uma dramatização, uma ópera, etc. Um filme bom, geralmente não tem conteúdo bíblico, mas é um filme muito bom. Eu gosto muito daquele filme A Vida é Bela, né?
Assisti aquele O Milagre na Cela 7 também, achei bem interessante. Até lembrei um pouco do A Vida é Bela, né? Uma dinâmica um pouco parecida. Ah, são filmes que não são explicitamente bíblicos, né? Mas que trazem uma lição maravilhosa, né? Então, o mundo jaz no maligno não significa isso. Tampouco o mundo jaz no maligno significa que o diabo reina. Gente, o diabo não está lá no inferno, sentado num trono, com uma coroa e um cetro na mão, mandando e desmandando. Tem gente que pensa que é assim, né? Que tem um trono lá no inferno e o diabo está sentado lá e dando ordem. Agora, diabinho, vai lá na terra e fica tentando. Vai lá, entra no corpo daquela pessoa lá e etc. Né? Não, não é assim. Primeiro que o inferno é a sepultura, é a morte, né? O termo bíblico para a segunda morte, Geena, que é o inferno definitivo, que é um paralelo que a palavra faz com o antigo lixão que havia lá fora de Jerusalém, né, onde o verme nunca morre, onde há fogo e enxofre, etc. Então, essa segunda morte, ou lago de fogo e enxofre, que é o lugar que vão ficar aqueles que não são de Deus eternamente, né, as penas eternas, não tem o diabo reinando, entronizado e coisa e tal. No inferno, o diabo vai sofrer igual todos aqueles que estiverem lá com ele. Segundo a Escritura, o diabo foi despojado, os principados e potestades, eles foram despojados na cruz. Segundo Apocalipse, o diabo foi amarrado e lançado num abismo, ou seja, qual que é esta ideia? É que as suas obras foram desfeitas. Lembram-se a promessa lá em Gênesis, que o descendente da mulher viria, aí a cobra feriria o calcanhar, mas o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente. Então, ferir a cabeça da serpente significa destruir as obras, o poder de agir. Então, não tem nada de diabo mandando no mundo, tampouco mandando no inferno. Então, o mundo jaz no maligno também não está ligado a esta coisa, o diabo manda no mundo. Então, aconteceu um acidente catastrófico. Aliás, tivemos no trecho de Lontra semana passada, né? Alguns motoqueiros colidiram frontalmente com um automóvel, né? Eu acho que 2 tiveram morte instantânea. Uma tragédia, algo horrível, algo assim desastroso, um luto para essa família, né? Não sei se eram pais de família, mas poderiam ser pais, irmãos, filhos e etc, né? Então uma tragédia aqui pertinho da gente, aqui na 470, né? E aí a pessoa fala, mas foi uma ação demoníaca. E às vezes atribui, né, como se o diabo tivesse. Não, não tem poder nenhum para causar nenhum tipo de acidente. É uma série de fatores mecânicos, físicos, é a tragédia. Tá? É por isso que chama-se acidente. Por isso que chama-se acidente. Né? Ninguém planeja um acidente. Vou cometer um acidente. Né? Mas há uma série de fatores de erros físicos, mecânicos, humanos, etc., que corroboram aí para acontecer um acidente, né? Tanto que existem as prevenções de acidente para quem trabalha em indústria, né? As CIPATs e outras coisas assim, né? A Aline entende muito bem disso, que é a prevenção de acidentes. Você trabalha com prevenção, mas se acontecer, é acidente. E 100% dos acidentes são de causa humana, né? No fim das contas, é causa humana, né? Os acidentes. Então, nessa ideia tem que o diabo tem poder para deixar a pessoa doente, né? Foi lá o diabo causou um câncer. Né? Não, esse versículo não tem nada a ver com isso. O diabo não reina coisa nenhuma em nada. O diabo, como diz Lutero, é diabo de Deus. Ele obedece ao Senhor. Tá? Não faz nada por conta própria. E o próprio texto diz que o maligno não toca. O versículo anterior fala que não tem poder, não toca aqueles que são de Deus. Então, como é que o diabo vai entrar na sua vida e fazer destruição na sua vida? Se o próprio texto diz que ele não toca, não tem poder para isso. Dizer que o mundo jaz no maligno, lembram-se que mundo aqui para João está ligado a todo aquele sistema que milita contra Cristo, contra a sua igreja, contra a sua palavra, que tenta difamar o evangelho, tenta difamar a Cristo, que tenta destruir a igreja, a pregação, que tenta colocar Jesus num estado vexatório. Poderia dar exemplo o final do ano do pessoal lá do Porta dos Fundos que fizeram aquele especial onde colocam Jesus como homossexual, tendo um caso com Satanás. Esse é o tipo de mundo, né? Ele é o exemplo vivo. Você quer ver o que é mundo de uma maneira filmada e gravada? É o que aqueles comediantes do Porta dos Fundos fizeram lá no final do ano. Aliás, uma comédia bem ruim, né? Bem ruim. Tá? Artisticamente péssima também. Não há nada de bom naquilo. Nem pelo veio artístico, nem pelo veio de humor. Foi algo ruim mesmo, né? Em todos os sentidos. Então, aquilo é mundo.
Então, falar que o mundo jaz no maligno é até uma redundância. É óbvio que, seja o maligno o diabo, seja o maligno Satanás, ou todo esse sistema que milita, aquilo que não está com Deus não é de Deus, aquilo que não é luz é trevas, né? Então, esta é a ideia. Sabemos que o mundo jaz no maligno. E também isso não é uma visão pessimista, tá? E aí é uma coisa importantíssima. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Uma coisa importante, tá? Nós acreditamos que o mundo não tem que piorar. Tem gente que acha que o mundo tem que piorar para Cristo voltar, ou que as coisas têm que ficar ruins, que tem que ter catástrofe, tragédia, etc., para que Cristo volte. Não, pelo contrário. A nossa visão da interpretação bíblica a partir da teologia da aliança, que Deus faz uma aliança com a humanidade, né? Essa nossa visão é que o mundo tem que melhorar, que nós, enquanto igreja, onde estivermos, temos que transformar o meio que nós estamos. Então, se a Igreja Presbiteriana de Blumenau está aqui no bairro de Ponta Aguda há 61 anos, nós temos que fazer medidas relevantes que transformem para melhor o nosso bairro, os condomínios que estão aqui próximos, né, as instituições, enfim. A igreja tem que colaborar para que o bairro melhore, para que as pessoas que moram ali próximas à igreja tenham uma vida melhor a partir das ações efetivas da igreja na cidade. Então, o mundo jaz no maligno não é também muleta para dizer, o mundo é isso, tem que ser ruim mesmo, né? Aconteceu um negócio ruim. A filha foi lá e matou os pais. Mas o mundo jaz no maligno. Entende, né? Não é esta a dinâmica do texto. Tá? Se tem filhos e filhas matando pais e mães, é porque a sociedade está doente. Olha, e quem tem o remédio? A igreja. Então, poderia dizer, não é o mundo jaz no maligno, não. Fala assim, olha que tragédia, aquela filha lá que matou os pais. Pois é, e a igreja estava lá preocupada com o irmão que foi tocar violão de bermuda. E a igreja estava preocupada porque queria colocar um banco estofado. E foi meu avô que comprou esse banco de madeira. E aí os filhos e filhas estão matando os pais diante da nossa omissão. Então, o mundo jaz no maligno não justifica esse tipo de tragédia também. Pelo contrário, é dizer que todo aquele sistema que realmente milita contra Deus, é óbvio, o diabo milita contra Deus, né? Apesar de não ter poder fazer nada por si só, a Bíblia diz que o diabo teme e treme, né, diante do Senhor, mas ele está aí para causar, esse é o papel dele, é causar incômodo. Como causando destruição? Claro que não. O diabo é aquele que facilita o pecado. Se você é diabético, sabe, você morre de vontade de comer um brigadeiro, o diabo é aquele que vai dar um jeito de passar um vendedor de brigadeiro pertinho de você para dizer, olha, só um não tem problema. Prefiro pensar que ele é o facilitador da gente pecar, cair, quebrar a cara, né, do que o chifrudão que vem aí e fala um monte de coisa feia para a gente correr dele. Pelo contrário, eu acho que o diabo não quer que ninguém corra dele. Ele quer justamente apresentar e pintar um negócio bem bonito e bem bacana para você associar-se a ele, não para correr dele. Então, pense bem nisto. Então, o mundo jaz no maligno, bem interpretado à luz de toda a carta. Você que estudou comigo toda a carta, não faz mais sentido essa última interpretação, né? Então, vamos lá, versículo 20 e 21 para concluir. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o versículo 20 encerra e conclui de maneira maravilhosa toda a ideia da carta. Ora, quem nos faz conhecer a verdade é o próprio Cristo. E o versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Veja, é um final muito peculiar, aqui para o final desta carta. Mas se guardai-vos dos ídolos está ligado a todo o contexto, essa própria religiosidade inventada pelos dissidentes passa a ter um quê de idolatria, passa a ter um quê de adorar um Deus que não da Escritura. Então, irmãos e irmãs, eu concluo este diálogo que nós tivemos, lógico, ressalvadas as minhas próprias limitações teológicas e, enfim, mas com uma convicção, né? Enquanto cristãos, temos que permanecer na simplicidade e na clareza do Evangelho. Então, leia a Bíblia, toda a Bíblia, por favor. Vamos para os pedidos de oração. Eu estou com o vídeo apagado aqui, eu acabei de sumir. Então, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, me dê um ok. A Aline vai dar uma olhada aqui também,
Se está me ouvindo e me vendo, obrigado, que eu já não me vejo e não me ouço. Aliás, me ouço, né, porque eu estou falando. Então vamos lá. Só temos um pedido de oração hoje. Então, pedido de oração pela saúde de nossa irmã Rose Andrade, pelos amigos e familiares da Aline, minha esposa, que pede essas orações, pela Igreja Presbiteriana de Blumenau. Então vamos orar. Senhor, nós intercedemos pela saúde de todos os nossos irmãos e irmãs que estão online conosco, todos aqueles que assistirão este vídeo depois. Pai eterno, nós intercedemos pela vida da Rose Andrade, pela sua saúde. Pai, guarda o coração, a mente, fortalece a tua serva, sê com ela, Deus, suprindo todas as suas necessidades. Abençoe todos os familiares da Aline, todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Blumenau, de outras igrejas que nos assistem, que a tua graça, o teu amor, a tua imensa bondade esteja sobre a vida de todos eles. Pai eterno, nós agradecemos por esse tempo que o Senhor nos deu aqui de transmissão. Abençoa-nos com o estudo da tua palavra, que cresçamos ao compreender um pouquinho melhor esta carta de João. Ajuda-nos a viver a tua palavra dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Vou mandar os nossos abraços aqui. Mandar um abraço especial para o diácono Osni, para a nossa irmã Valéria, para a Rosilda Andrade, a nossa irmã Claudete Bittencourt e a nossa irmã Dulceleia Pereira, lá da Igreja Presbiteriana de Itapema, né? Itapema, famosa, aqui no litoral catarinense, na Meia Praia, né? Meia Praia acho que é, se não das maiores, da maior extensão de litoral, se não das maiores, né? Então, Deus abençoe as nossas irmãs de Itapema. Um abração para o nosso presbítero Max, para a nossa irmã Léo. Weigman Silva, um abração para ti. Um abração para Denise, para a nossa irmã Marília. Um abração para a nossa irmã Lígia Soares. Também para a Sofia, para a Zenaide, para o Fábio, né? A família Butski. Deus abençoe muito a vida de vocês. Um abração para a Letícia, para o presbítero Ricardo, para a nossa irmã Rose Andrade, para a tia Clarete e para o tio Zé, que nos assistem lá de Mogi Guaçu, para a tia Fi e para o Chico, que nos assistem lá de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Um abração, eu vou falar abracinho, que está no minúsculo aqui, né? Para a Alice e para o Vitinho, meu sogro e minha sogra. Deus abençoe vocês lá em Mogi Guaçu. Um abraço para a Tidoca Canelhas, que nos assiste lá de Lambari, no sul de Minas Gerais. Um abração, viu, Tidoca? Um abração para o seu Cadmiel também. Saudade de vocês, tá? Um abração para todos vocês aí. Deus abençoe muito. Um abração para o Fabrício, para a Priscila e para a Laura. O Fabrício que nos abençoou agora há pouco com as belíssimas canções. Um abraço para a Meilene, que nos assiste lá de Tubarão. Deus abençoe, viu, Meilene? Um abração para ti. Estamos com saudades de você aqui, tá? Um abração para o tio Elias, para a tia Dita, para o Rê, para o Gu, para o Yuri, que nos assistem lá de Mogi Guaçu. Um abraço para o Aécio Souza. Um abraço para a Maria Costa. Para o Samuel Antônio, né, lá de Xanxerê. E para o Marlon. Então, o Samuel e o Marlon são os melhores amigos, né? Então, olha que maravilha, né? Os dois grandes amigos nos assistindo nesta noite. Deus abençoe muito vocês. Muita saudade. Um abração para todos aí em Xanxerê. E o nosso amigo Cafu, lá de Caxambu, do sul de Minas Gerais. Deus abençoe muito, viu, Cafu? Uma alegria imensa tê-los aqui conosco. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Lembrando que voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas com uma mensagem e também com um momento de oração. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Eu quero mandar um abraço para o reverendo William, pastor da Igreja Presbiteriana de Erval do Oeste, que me telefonou hoje, né? Fiquei muito feliz em ter um telefonema do colega, né? Preocupado com a gente, para ter um diálogo. Então, muito obrigado, viu, William? Deus abençoe muito a sua vida. O William foi um dos pastores que trouxe, né, das 7 palavras na cruz, naquele vídeo que nós passamos na Sexta-feira da Paixão. Então, Deus abençoe, viu, reverendo William? Muito obrigado pelo telefonema. Então, até amanhã às 19h30 e às 20 horas a palavra. Boa noite a todos e a todas.